E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e hoje vamos falar um pouco sobre a linguagem C. Sim, tem sido um tópico bem recorrente aqui no canal, mas isso tem um motivo muito especial. Eu acredito que a linguagem C é uma linguagem que consegue nivelar boas bases para tudo que vem a seguir. E também vejo que na internet hoje se tem pouco conteúdo de qualidade e com uma boa didática, com uma boa dinâmica, com uma apresentação legal sobre essa linguagem, o que é uma pena. E eu acredito que eu posso fazer alguma coisa para ajudar isso, tá bom? O que nós vamos iniciar hoje aqui eu chamo de C Drops, ou seja, são pequenas doses semanais de linguagem C, tá? E essa série ela vai acontecer da seguinte forma: vai ser uma pequena série de 3 ou 4 episódios, onde vamos desenvolver pequenos trechos de código em C, e em cima desses trechos a gente vai conversar um pouco sobre a alocação de memória, sobre endereçamento de variáveis e coisas do tipo. Será um curso bem básico, bem simples, e caso vocês gostem, quem sabe eu não posso trazer algo mais avançado, tá certo? Então vamos lá, vamos pro código. Certo, pessoal, eu tô aqui agora nesse ambiente aqui, que é do site programmiss.com. E por que eu fiz essa opção em vez de instalar qualquer coisa no meu computador e mostrar para vocês o passo a passo e tudo mais? Então, pessoal, eu percebi na hora que eu estava editando que a explicação dessa parte estava bem incompleta e não estava muito legal. Então eu resolvi voltar aqui e explicar de uma forma mais interessante. O que acontece? Eu poderia estar utilizando uma IDE que já vem com o compilador instalado e configurado, que se chama CodeBlocks. Poderia instalar no WSL também, e aí eu teria o meu ambiente Linux rodando ali o compilador do C. Ou poderia fazer mais uma terceira coisa, que seria configurar através do próprio Windows. Existe, né, o pacote do Visual Studio que você instala, é um pacote imenso, enorme, e às vezes bem desnecessário, para ser sincero. Só que todas essas opções têm seus contras, né? Se eu fosse instalar no Windows, seria um pouco mais de trabalho. Se eu fosse instalar o CodeBlocks, a interface é muito antiquada. E hoje, como a gente utiliza vários editores muito legais, bem dinâmicos, com interfaces muito atrativas, eu acredito que não seria tão interessante visualmente para o curso. E se eu fosse instalar o WSL para poder fazer o curso com vocês aqui, ainda assim eu acredito que seria um tempo de setup muito grande. Toda vez que eu fosse ter que gravar alguma coisa para vocês, eu teria que entrar pelo WSL. Talvez isso fosse mais um empecilho aí no caminho do aprendizado, né? Porque muitos de vocês eu acredito que vão estar utilizando também a plataforma Windows, né, como plataforma de desenvolvimento, até porque a grande maioria da população tem Windows. Então, para facilitar, eu preferi utilizar um compilador C online, porque todo mundo consegue acessar, por mais que o dispositivo não seja tão robusto, ainda assim consegue acessar e fica mais democratizado, né? Então é isso, valeu. Então vamos lá, aqui você consegue perceber que a plataforma ela já te dá um código pré-definido, digamos assim, né? Um pequeno código, né? Que é o Hello World da plataforma. Se a gente rodar esse código, sem nenhum mistério, vai aparecer aqui o tryprogrammiss.pro, né? O Tente o Programmiss Pro. Vamos lá, eu vou apagar isso aqui, tá? É interessante que vocês observem que o C, assim como todas as outras linguagens, ele tem também a inclusão de bibliotecas, tá? E toda a biblioteca do C termina com .h. Além do stdio, né, o stdio.h, a gente vai ter o include stdlib.h.
Geralmente a gente não faz essa inclusão normalmente porque o C ele já entende que você está utilizando para todo e qualquer desenvolvimento que você for fazer, você vai estar utilizando o stdlib. Por quê? Porque o stdio ele é a abreviação do Standard Input Output. É a biblioteca de entradas e saídas do C. Ele já importa de forma implícita o std, né, o Standard Library. Certo? Então, são essas duas bibliotecas que sempre vão estar presentes em todo o desenvolvimento que a gente for fazer a partir de agora, tá bom? Então, digamos que a gente quer dar as boas-vindas ao nosso usuário e a função que a gente utiliza para isso, para imprimir na tela, é uma função muito simples, é mais simples até do que algumas outras linguagens que a gente tem hoje, que é a printf. Nossa, hoje eu tô ótimo para digitar, hein? É a printf. Então, a gente dá um printf, sempre aspas duplas, porque no C a gente tem uma divisão muito explícita entre aspas duplas e aspas simples. Aspas duplas são para lidar com strings e aspas simples é para caracteres, qualquer caractere unitário, tá? Então, por exemplo, bem-vindos ao cdrops. Se eu colocar em aspas duplas e rodar, claro, porque a pessoa que programa em JavaScript esquece do ponto e vírgula. E isso é mais um ponto que eu tenho para dizer para vocês. O ponto e vírgula ele é essencial no C, tá? Assim como no Java e em outras linguagens, eu acredito que no C#, C++, o C utiliza ponto e vírgula para finalizar linhas. Então, linhas de comando são finalizadas sempre com ponto e vírgula. Caso contrário, explode um erro. E então, bem-vindos ao cdrops, ou cdrops. Aí eu vou dar continuidade, dar prosseguimento a esse meu programinha aqui. E aí eu vou botar um outro printf aqui. E vou falar o seguinte. Quantos anos você tem? E a gente vai rodar. Apareceu algo muito interessante aqui. Você percebe que o C não tem um tratamento automatizado para pular linhas. Então, a gente tem que colocar aqui, de forma explícita, um barra inversa N, que significa que a gente quer que essas duas linhas de código apareçam em linhas diferentes aqui do nosso output, certo? Então a gente vem aqui, bem-vindos ao cdrops. Quantos anos você tem? Eu estou tratando com idade agora por ser numérico. E muito provavelmente a gente vai tratar com strings na nossa próxima aula, porque tratar strings no C é um pouco mais complexo, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa criar uma variável para permitir que o nosso usuário coloque, insira, né, um input, insira uma resposta para o nosso código, né, para o nosso programinha, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar nossas variáveis no topo do nosso programa. É uma boa prática de programação, principalmente em C, que suas variáveis sejam declaradas no início do programa, para que não haja um problema na hora de você tratar algum conflito, algum bug, e você saiba exatamente onde as variáveis estão sendo declaradas, tá bom? Então a gente vem aqui, coloca int, né? O C é uma linguagem fortemente tipada, então todas as variáveis são criadas utilizando o seu tipo, tá? Então eu boto idade, boto um ponto e vírgula aqui, e aí vem mais uma peculiaridade do C. Quando a gente vai verificar alguma resposta de algum prompt que a gente lança, né, para dar uma resposta, a gente faz da seguinte forma: a gente utiliza a função scanf
a gente diz o tipo da variável que a gente espera. Então, eu boto %d de decimal, se eu não me engano, ou %i de integer, tá? Tanto faz, nesse caso aqui, o que eu usar. E aí, eu coloco a idade, certo? E aí, eu digo para o C qual é a variável que eu quero atribuir aquele valor que eu vou receber. Só que isso não está correto, certo? Olha, eu vou rodar aqui e provavelmente ele vai me dar um erro, e não é o erro de ponto e vírgula que eu queria, tá? Mas provavelmente ele vai me dar um erro se eu colocar qualquer número aqui. Ele me deu um segmentation fault. Por quê? Porque no C, quando a gente vai ler um dado e inserir dentro de uma variável, a gente precisa atribuir esse dado ao endereço de memória cuja variável está localizada. O endereço de memória que pertence a essa variável, tá? Então, quando a gente vai escrever no C, né, escrever na nossa memória, a gente não pode escrever na variável em si, mas no endereço de memória que está sendo ocupado por essa variável, tá? Então, a gente precisa colocar esse símbolozinho, que é o comercial, para indicar para a linguagem, para o nosso computador, que a gente quer inserir o dado inteiro dentro do endereço de memória que foi alocado para a variável idade. Então, vamos rodar novamente. Deixa só eu dar um espacinho aqui para poder ficar mais agradável de visualizar, tá bom? Então, se eu coloco agora minha idade correta, ele deve finalizar o programa sem erros, tá? Então, aí está o nosso programinha finalizou sem problemas. Aí aqui eu posso fazer uma checagem, porque, né? Por que eu pedi a idade se eu não vou utilizar? Não é mesmo? Então eu boto um if e aí, sei lá, eu verifico se idade é maior que 18 ou que 17, ou seja, é a partir de 18. Se for, aí eu boto, sei lá, um printf e digo assim: vejo que você já é maior de idade, e dou um return 0. Caso contrário, eu faço um printf e digo: você ainda é menor de idade, e dou um outro return 0. Tá, o return 0, deixa eu colocar esses ponto e vírgula aqui que eu esqueci. E todo programa em C deve finalizar com um retorno do processo para o sistema operacional, tá? Quando a gente faz esse return, a gente está mandando dizer que o nosso trabalho ali acabou e que o processo principal pode ser continuado, pode ser dado prosseguimento. E isso, no caso de uma função principal do nosso entry point da nossa aplicação inteira, significa dizer que o nosso programa acabou. Se você não coloca um return 0, muito provavelmente ele vai ficar lá segurando memória de forma desnecessária, tá bom? Então, rodando aqui, se eu coloco minha idade aqui, 29, ele vai dizer: olha, vejo que você já é maior de idade. Caso contrário, se eu coloco aqui 17, ele vai dizer: você ainda é menor de idade, tá bom? Então, pessoal, por esse Drops é isso. Vejo vocês no próximo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu leio todos. E não se esquece de dar o seu like, de
se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. E eu queria pedir mais uma coisa, se possível, compartilhe esse vídeo com mais um amigo seu que está na área ou que já é da área, para poder divulgar a palavra, tá certo? Valeu!